Olá, sejam bem-vindas ao Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o sucesso como ele realmente é. Eu sou a Duda Pascoal, Growth Product Manager e especialista em Growth. E eu sou a Thaís Sterenberg, criadora do Autogrowth e cofundadora aqui do Mulheres de Growth. Realmente, até esqueci de falar que eu também sou cofundadora do Mulheres de Growth. Gente, a gente tá com uma convidada super especial, a Débora Latiger, que é uma mulher incrível e vai ajudar a gente a trabalhar nossa autoconfiança através da imagem, da autoimagem. Bom, Débora, conta pra gente um pouquinho sobre quem que é você e um pouco da sua trajetória também. Muito prazer estar aqui, meninas. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a Débora Latiger, consultora de imagem e visagismo. Tenho a minha empresa, que é a Visager. E falando um pouquinho, né, da minha trajetória, essa empresa já existe há 5 anos. Tenho muito orgulho, porque, enfim, passaram muitas mulheres especiais, né, pela minha consultoria. E eu gosto sempre de dizer que o conhecimento, né, do visagismo, da consultoria de imagem que a gente vai abordar aqui, não é só uma coisa que, é detalhe, é só para ficar mais bonitinha. Mexe mesmo, né, com a nossa essência, com as nossas questões. Isso ajuda a gente em todas as áreas, né, da nossa vida, seja profissional, pessoal. Então, assim, é realmente algo muito poderoso de se trabalhar. Eu fico muito satisfeita de ver essa autoestima sendo contagiada através de técnica para as minhas clientes. Mas eu nem sempre vim nem sempre, né, não fui só formada nessa área. Eu acho que tem uma parte muito importante da minha vida e minha trajetória, mas eu sou formada em publicidade, sou carioca, como vocês já devem estar percebendo, né? E como formada, né, sou formada em publicidade na PUC Rio, e a minha vida profissional começou na L'Oréal, que é uma empresa de beleza grande, né, uma multinacional para muitas pessoas, mas uma escola para mim, assim, né? Falando um pouco simbolicamente do que ela representa para mim. Estagiária, trainee, enfim, fui crescendo lá, tive, enfim, cargos importantes, liderança de marcas importantes, e aprendi muito na área de marketing mesmo, né, tanto de produto quanto também da comunicação desses produtos, e sempre me encantou muito a área da beleza, principalmente esse efeito que ela traz na vida das pessoas. Logo depois vim para São Paulo para uma outra oportunidade, o Grupo Boticário, que foi aí que eu encontrei o visagismo e tudo aconteceu. Eu, enfim, também na área de comunicação, na área de marketing no Grupo Boticário, e a gente estava lançando uma marca que falava muito sobre belezas individuais, e o conceito da marca era justamente, naquela época, trabalhar uma marca colaborativa. Então, uma marca que os consumidores também construíssem os produtos junto, porque não existe um shampoo que funciona para todos os cabelos, né? Então, a gente falava sobre características específicas, singulares de cada um. E eu fui estudar os conceitos, né, assim, áreas que falavam mais sobre esse assunto de belezas singulares, e eu me deparei, na verdade, eu digo que o visagismo, que me encontrou com o visagismo, que já eu explico um pouco melhor a profundidade dele, mas o visagismo foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu amei, eu me apaixonei. Sabe quando você pega um conteúdo e você fica apaixonada? Então, assim, eu falei, caramba, dá pra eu saber tudo isso sobre mim? Dá pra eu saber como potencializar minha beleza dessa forma? E foi tão transformador pra mim que eu quis entrar em vários cursos, ainda na Boticário, tá? Então, assim, trabalhando lá, né, aquele CLT clássico até altas horas, e saía de lá, ia fazer cursos, né, cursos de especialização em visagismo e também em consultoria de imagem, que eu entendi que o visagismo se volta mais para o rosto, eu poderia ainda entregar mais, né, não só para as pessoas, mas também me conhecer na parte de corpo, na parte de coloração pessoal. E aí fui fazer esses cursos de especialização e fui me conhecendo. E eu falava, gente, mas isso está mudando a minha vida, o meu comportamento, o meu psicológico, a maneira como eu me apresento para o mundo, não só na minha forma de vestir, mas na maneira como eu olho para as pessoas, na maneira como eu estou falando com mais confiança. E eu falei, gente, as pessoas têm que saber isso, né? Porque, como sempre fui da área de marketing, eu achava que a área de imagem pessoal era uma área muito assim, para famosos, celebridade, algo fútil, que é um erro enorme e que é quase que um desserviço quando a gente vê essa área sendo colocada dessa maneira. Porque as pessoas se afastam, falam, não é pra mim, não é pra mim. Só que, assim, eu tenho até muitas clientes que falam isso. Esses conhecimentos tinham que estar na nossa escola, porque evitariam tanto tempo perdido, tanta frustração que a gente fica em situações que a gente não está se sentindo bem, justamente porque a gente não sabia como se valorizar, ou quando a gente está se sentindo bem, foi sorte, não foi porque a gente sabia o que estava fazendo. Então, assim, acaba que, como isso me transformou e eu via potencial para mais pessoas se transformarem, eu comecei a entender que
eu gostaria de fazer isso para minha vida, né? Apresentar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Foi então que ainda no Boticário, trabalhando lá ainda, né, na área de comunicação, na área de marketing de produto, eu em paralelo comecei a fazer esses cursos, me formei, comecei a fazer as minhas consultas, tudo em paralelo, porque essa transição de carreira não é fácil, e eu queria ter muita certeza antes de fazer, porque eu já tinha ali uma carreira construída na outra parte. E eu falei, bom, já tô sendo remunerada, já, assim, né, equiparando ali com enfim, um outro trabalho, estava sendo interessante, com a agenda cada vez maior, porque eu estava disseminando isso através das redes sociais, que, graças a Deus, eu vim na era das redes sociais, porque eu não sei se eu conseguiria fazer a minha transição sem elas, né, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo que se apresenta, que a gente pode divulgar o nosso serviço. E aí a agenda começou a aquecer, graças a Deus, e desde então nunca parei. Saí do Boticário, estou até hoje com as minhas consultas, hoje com outros serviços que, enfim, conseguem atender ainda mais pessoas, porque eu entendi que o meu propósito era democratizar esse conhecimento que, para mim, não era tão democratizado, sabe? Uhum. Então, como apaixonada, não tinha como não fazer isso, sabe? Então, é um pouquinho da minha trajetória até hoje. E você falou duas coisas que eu acho que, de fato, ninguém sabe bem, né? Que são visagismo e consultoria de imagem. Você separa já as duas coisas na sua fala. Sim. Então, já começa explicando pra gente o que é o visagismo, o que é a consultoria de imagem e como elas se entrelaçam no seu trabalho. Perfeito. Como eu falei, a minha primeira paixão foi o visagismo. Porque eu não conhecia, até então, uma consultoria de imagem que era guiada pelo visagismo. Então, até para vocês entenderem, o visagismo, ele é uma arte, tá? Que, enfim, chegou aqui no Brasil pelo Philip Holler, fiz também a formação com ele. E ele, essa área de conhecimento tem um poder, né, por ser uma arte, de conectar a nossa beleza interior com a nossa beleza exterior. É profundo, né? Mas nada mais é do que a gente potencializar características nossas, por exemplo, que a gente quer destacar e realçar. Então, assim, a gente, por exemplo, pode querer dar atenção a certas características que a gente nem sabe que a gente tem, porque a gente não tem um autoconhecimento, que falam sobre nós. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito forte, eu sou uma pessoa muito que toma decisões com muita facilidade, muito dominante. Será que a minha imagem está expressando isso? Então, o visagismo, ele ajuda tecnicamente a fazer com que a gente traga uma imagem externa parecida com essa essência, que é mais forte, mais dominante, para tudo estar alinhado. Então, essa harmonia entre beleza exterior e interior é o visagismo. Isso é o visagismo. Tem várias maneiras da gente fazer isso. Através da ciência dos temperamentos, eu consigo, até mesmo como quando a gente fala sobre empresas, a gente encontra vários métodos para, nas empresas corporativas, separar pessoas que são mais analíticas, pessoas que são mais expansivas. E no visagismo, a gente tem esse método que se chama ciência dos temperamentos, que a gente divide as pessoas em 4, né? O colérico, que é essa personalidade mais dominante, o sanguíneo, que é mais expansivo, a gente tem o nosso querido melancólico, que as pessoas acham que é uma pessoa só sensível, mas é uma pessoa absolutamente analítica, uma pessoa perfeccionista, uma pessoa mais tensa, e a gente tem o fleumático, que é uma pessoa que é mais estável, que é um pouco mais equilibrada, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de mudança. Então, cada perfil, né, cada temperamento tem suas características. Quando eu faço uma análise entendendo que eu tô atendendo uma pessoa que é colérica, dominante, que vai gostar disso, eu vou fazer a consultoria de imagem dela toda guiada por isso, porque eu entendo que ela é dessa maneira e eu vou trazer uma imagem verdadeira para ela, entendem? Uhum. Então, o visagismo, ele vem, né, dessa forma não só técnica, de harmonia estética, o que te valoriza, esse corte de cabelo, esse acessório, não. A gente faz um trabalho de entender quem é essa pessoa para trazer um estilo pessoal que esteja alinhado a quem ela é, que vai potencializar, que vai fazer, vai ser uma ferramenta para você mostrar para as pessoas quem você gostaria enfim, não só de ser, mas você é e você gostaria de mostrar, entendem? Então, o visagismo é essa arte de fazer isso. Só que, quando a gente fala sobre técnica, o visagismo fala mais de rosto, tá? E que, em cima de estudos, né, ele mostra que 80% da nossa linguagem visual, quando eu olho pra você, por exemplo, eu sou impactada, né? Então, eu inconscientemente interpreto linhas, formas e cores da beleza de vocês, seja nos traços faciais, no formato de rosto, em tudo. E eu já tenho sensações. Porque quando a gente fala sobre imagem pessoal,
a gente está falando sobre um processo que acontece no nosso cérebro, na amígdala cerebral, totalmente emocional, que é inerente, a gente não pode negar, porque isso acontece desde lá de trás por um mecanismo de defesa. A gente decodifica as linhas, formas e cores, esses símbolos arquetípicos, e a gente já tem sensações para a gente se defender. Tem certas linhas e formas que vão acionar na nossa mente mais perigo, poder, que a gente vai se distanciar. Tem certas linhas e formas que a gente vai, nossa, tô me sentindo mais à vontade de falar com essa pessoa parece mais aconchegante, eu consigo me aproximar mais dela. Tem certas pessoas que têm linhas e formas que vão acionar mais uma sensualidade na nossa interpretação visual. E isso a gente não pode negar. Por que a gente, então, não entende o que a gente comunica? Quais são os nossos traços faciais? Quais são as sensações que a gente está gerando para as pessoas? E pensar, será que está alinhado ou não com quem eu sou? Porque quando não está, é um grande ruído de imagem. Pode atrapalhar relacionamentos, pode atrapalhar o nosso trabalho. Por quê? Porque eu não estou comunicando num terceiro, num quarto, num quinto momento que eu vou ali mostrar para essa pessoa quem eu sou. Então isso é muito chato para essa pessoa, que ela poderia facilmente, a partir da imagem pessoal, transmitir o que ela deseja, se conectando mais com quem ela é. Então, esse processo acontece. Só que, de novo, o visagismo vai falar mais sobre técnicas de rosto, que é 80% da linguagem visual. Então, a gente está falando de traços faciais, a gente está falando de formato de rosto, a gente está falando sobre terços faciais. Será que eu olho mais para sua testa? Será que eu olho mais para sua área de queixo? Né? Quais são as consequências imagéticas disso? Por qual corte de cabelo você talvez vai ser mais valorizada por você ter tal formato de rosto. Então, toda essa parte de conhecimento técnico de rosto vai falar sobre o visagismo, mas eu gostaria de dizer que o visagismo, além dessa técnica voltada para rosto, ele tem toda essa coisa por trás dos temperamentos que muitas pessoas não abordam, que para mim é o que guia minha consulta, inclusive de consultoria de imagem, que falando agora, explicando, né, é a parte daqui para baixo. Então, pensa que o visagismo vai falar mais sobre rosto, a consultoria de imagem vai falar sobre estilo pessoal em roupas, né, em coloração pessoal de roupas, a parte também de modelagem de roupas que vão deixar você se sentindo mais valorizadas no seu corpo. Então, do pescoço para baixo, a consultoria de imagem, deixando assim mais explicadinho, e do pescoço para cima é o visagismo, tecnicamente falando. Agora, no meu conceito, né, estudando muito, sendo uma especialista nessa área, o visagismo, ele é tudo. Porque no fim do dia, o visagismo é você trazer harmonia entre beleza interior e exterior através de todo esse conceito que eu apresentei para vocês, que é complexo, mas posso dizer que é o grande valor do meu trabalho, porque ele tem mais profundidade, sabe? Uma pausa nesse episódio para apresentar quem apoia o Mulheres de Growth. Liderar um time não é fácil. E erros estratégicos em marketing growth podem custar muito caro. Pensando nisso, o GLA criou o GLA Empresas, um produto que é um mix de desenvolvimento de lideranças e equipes, consultoria de growth e conexões valiosas. O GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona e te ajudar a explorar suas principais alavancas de crescimento com um plano robusto. Você terá planos de desenvolvimento para os líderes, para o time e ainda irá estabelecer conexões de negócios estratégicas com grandes nomes de marketing e growth. E pode ter certeza, por investimento que vai caber tranquilamente no seu bolso. Acesse o link da descrição. Agora eu quero te apresentar uma nova forma de fazer design, a Fester. A Fester nos ajuda aqui no Mulheres de Growth a escalar a nossa produção de conteúdo através de um design simples, fácil e rápido. A gente vai deixar as informações sobre a Fester aqui embaixo na descrição. E como que você acredita que todo esse conhecimento pode ajudar uma mulher, por exemplo, a ser promovida, a conquistar novos empregos na carreira dela? Bom, é o que eu sempre falo, né, nas minhas consultas, que, enfim, não só para as consultas de pessoa física, mas também nas palestras que eu dou em empresas, inclusive em trabalhos que eu consigo fazer também com empresas para motivar mais essa colaboradora, enfim, às vezes é uma equipe de pessoas que não está se sentindo com uma autoestima alta ou autoconfiança. Isso tem reflexos assim poderosíssimos no dia a dia das pessoas, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Então, assim, o que eu sempre falo quando a gente não tem o domínio sobre quem nós somos e sobre as nossas características, a gente vai no acaso, a gente vai nos achismos. E esses achismos podem fazer com que a gente fique muito inseguro, né, no nosso dia a dia. Então, o que eu falo quando você domina e tem técnica por trás sobre a sua beleza e sobre o que você faz no dia a dia com o seu guarda-roupa, você consegue
quase que ter o poder, sabe aquele poder que você dá pro outro do que ele tá achando de você? Não, o poder agora é seu. Por quê? Porque imagina que você fez uma consulta comigo e a gente aprofundou, claro que você pode fazer uma consulta só de coloração pessoal, você pode fazer uma consulta só de visagismo que só aprofunda em rosto, mas pensa que você fez uma consulta comigo completa. A gente vai falar tanto da parte de corpo, então eu vou entender o seu biotipo, quais são as suas regiões secundárias que você se incomoda mais. Ai, tem questão com o peito, Débora, ai, meu braço me incomoda, né? E às vezes as pessoas não dividem isso com ninguém. E ali numa consultoria ela consegue dividir porque eu vou trazer uma solução. Tão prático quanto isso. Existem modelagens que vão diminuir, camuflar certas questões que você tem de região secundária. Tem certas modelagens que vão valorizar o seu biotipo, que é um biotipo específico que não é igual da sua amiguinha do lado, entende? Então, a gente vai se voltar para corpo, a gente vai se voltar para estilos pessoais, porque a gente tem mais de um. Então, entendendo, né, os temperamentos, eu consigo me aproximar mais do seu estilo pessoal e assim a gente constrói uma assinatura, né? Na verdade, uma não, a gente vai construir várias assinaturas de estilos que criam uma identidade pro seu visual. Então, roupas e acessórios que vão, por exemplo, ter mais a ver com quem você é e com o seu objetivo de vida no momento. Então, vou dar um exemplo, tá? Entendi que você é uma pessoa de temperamento sanguíneo, ou seja, você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa que gesticula muito, você é uma pessoa muito que ocupa os ambientes com o seu movimento, com a sua movimentação, ou seja, a gente consegue interpretar que é uma pessoa que vai gostar de cores intensas porque ela não é tímida, então ela vai com certeza ser mais atraída por cores vivas. Por que não introduzir no seu dia a dia, do seu guarda-roupa, se isso representa quem você é? Eu vou entender que você é uma pessoa que vai gostar de um cabelo com mais movimento, porque as linhas inclinadas falam sobre uma pessoa mais dinâmica, porque ela não é uma linha estável, ela é uma linha instável que fala sobre isso. Eu vou falar para essa pessoa, por exemplo, que ela com certeza não vai gostar tanto de uma mesmice no dia a dia do guarda-roupa dela, então eu vou dar dicas de styling para ela conseguir trazer essas mudanças, mesmo usando aquele dia a dia corporativo. Então, eu fiz uma consultoria e eu fiz uma leitura do estilo pessoal dela, entendendo quem ela é. Essa é a parte de estilos pessoais. E a gente anota de uma maneira prática de 5 a 10 assinaturas de estilo para essa pessoa ter uma repetição e assim ela construir uma identidade que a gente consegue dividir que ela é a Thaís e ela não é a Julieta. E a partir dessa identidade estratégica, porque eu consigo colocar como assinatura de estilo vários elementos de acessórios ou de corte de cabelo que vão ajudar as pessoas a verem ela da maneira como ela deseja, que vai ajudar ela profissionalmente. E também pessoalmente, porque, de novo, ela vai estar mais alinhada a quem ela é. Essa é a parte de estilo. Então, a gente falou de corpo, a gente falou de estilo. A gente vai se voltar para rosto, através das técnicas de visagismo, que eu vou mergulhar nos seus traços faciais. Quais são as linhas e formas do seu rosto? Seus olhos me expressam mais delicadeza ou me expressam, me intimida, né? É um olhar que me intimida mais. Seu nariz é um nariz que traz mais força ou delicadeza? Se você tem alguma insegurança, ai, tô doida para fazer uma plástica. Hoje em dia, com tanta tecnologia pra gente fazer diversos procedimentos estéticos, faz sentido ou não? Antes de fazer, por que não a gente conversar? Porque o nosso rosto é a nossa identidade. Se a gente muda ele, vai ter reflexos psicológicos, as pessoas vão tratar a gente diferente, né? Dando alguns exemplos, por exemplo, eu tenho olhos super arredondados e é um olhar mais delicado mesmo, né? Então, uma vez eu fui fazer lá o Botox e ela perguntou pra mim, você quer puxar um pouquinho o que faz o Foxy Eyes? E eu falei pra ela, olha, eu gostaria de deixar nesse momento, eu não gostaria de tirar, porque é muito importante pra mim, olha a estratégia, me conectar com a minha cliente. E eu sei que meu olhar arredondado, por ter linha curvilínea e ter esse sentimento de mais aconchego, ajuda isso. Então, a gente tratar a imagem não só como algo de novo fútil, mas como algo, uma ferramenta pra gente conquistar os nossos objetivos. Então eu falei assim, eu não tô com, na minha vida pessoal hoje, ou profissional, a minha vontade de ficar sexy, que seria o olhar inclinado pra cima, é menor do que é o que eu quero me conectar. Então deixa eu continuar dessa maneira. E eu fiz um procedimento estético, mas eu não fiz um outro, porque eu sei o que eu tô fazendo, porque eu estou dominando a minha vida, né? Então, seguindo, a gente tá falando aí sobre traços faciais, sobre, enfim, nessa parte de rosto eu indico corte de cabelo que valorizam mais, a parte também, né, de terços faciais, como eu falei. E a gente mergulha também na parte final da consulta nos temperamentos, né? Para ela entender essa ligação. Por exemplo, é muito importante você saber que os seus olhos, já tô aqui analisando a Thaís, né? Eles falam muito sobre uma personalidade mais analítica, melancólica, um emocional um pouco mais, provavelmente, tá? Que eu tô fazendo uma análise da leitura facial. Mas uma pessoa que talvez pode ser mais perfeccionista, ela pode ser uma pessoa que se preocupa bastante, que quer uma excelência grande. Ela pode ser uma pessoa que tem uma sensibilidade, mas odeia parecer vulnerável, odeia, assim, o maior caos da vida dela. Ela é sensível, mas ela não gosta de parecer. E aí, quando eu falo tudo isso pra ela, que o olhar dela tá ligado a quem ela é,
Isso faz com que ela, inclusive, ressignifique certas questões. Putz, eu super não gostava do meu olhar, mas caramba, agora eu tô gostando mais dele. Acho que eu vou postergar um pouquinho essa mudança que eu ia fazer. Ou, caramba, entendi que ele assim me representa, mas para minha vida profissional talvez eu queira mudar. Não vou mudar totalmente com ele, mas vou mudar um pouquinho o design de sobrancelha para equilibrar um pouco uma característica que isso ou aquilo. Enfim, a gente faz estrategicamente essa leitura do rosto e depois, né, temperamentos, essa ligação de você falar, olha, esse olhar fala sobre o seu temperamento, essa sua estrutura de escala óssea fala sobre o seu temperamento, e aí a pessoa fala, caramba, que máximo, tô aqui me conhecendo completamente, e a gente fecha com a coloração pessoal. Agora você imagina que é teste de tecidos, esse como é mais disseminado, acho que a maior parte das ouvintes deve saber, né, que a gente descobre nossa cartela, com as cores que deixam a gente mais valorizado, seja para roupa, mas também para coloração de cabelo, de maquiagem, enfim. E aí, quando eu faço todo esse combo e a gente acaba a consulta, e essa cliente, ela sabe e domina tudo que ela, enfim, não dominava antes sobre ela, por exemplo, vai para uma reunião e, de novo, lembra que o poder estava nos outros? Ela já sabe o que ela está comunicando. Ela tem o poder sobre ela mesma. Ela já pensa, putz, hoje eu tenho que passar seriedade. Eu aprendi com a Débora que eu tenho uma sobrancelha grossa que se eu potencializar, isso vai ajudar as pessoas me verem mais dessa maneira. Eu aprendi com a Débora que, putz, nas roupas, nos acessórios, é importante eu trazer um acessório mais pesado, uma linha mais reta, já que é uma linha que comunica mais força, para um blazer, para uma calça. Ou seja, ela vai para essa reunião e ela fez tudo que eu falei para ela passar seriedade. E ela está se sentindo confiante nesse lugar, falando, cara, não vai ser por conta da minha imagem que esse cara não vai gostar de mim. Saiu da reunião, a reunião foi ruim. O que a gente faz geralmente? Ai, foi a roupa que eu coloquei. Ai, eu tenho certeza que foi. Por que não prendi o cabelo hoje? Sempre a gente põe a culpa daquela situação na gente. Seja, a gente se preparou pouco para a reunião, seja na nossa imagem. Na imagem você não vai botar mais a culpa, porque você já sabe tudo que você... Fala, cara, eu fiz tudo que tinha pra passar seriedade, pra intimidar esse cara. Talvez ele não tava num dia bom, talvez eu não falei uma coisa, realmente esqueci um negócio que eu tinha pensado pra falar. Então acaba que você se liberta desse lugar de toda hora se colocar pra baixo, se colocar como uma pessoa que não sabe o que tá fazendo no dia a dia. E aí fica gostoso. No seu dia a dia, aquela ideia do guarda-roupa, você vai tendo prazer. Putz, nossa, bem que... Agora eu entendi porque que eu gosto tanto disso. Caramba, não foi sorte que eu comprei esse vestido. Eu comprei por sorte, mas agora eu vou comprar vários outros nessa modelagem que vão me valorizar. Então você começa a dominar, a ter as rédeas da sua vida. E isso vai te dar confiança nas reuniões, isso vai te dar autoestima, porque você vai ressignificar certas características suas, você vai saber potencializar ou camuflar certas... Dona da sua vida, sabe? E isso vai ter reflexos. As pessoas vão falar pra você, nossa, tô achando você mais confiante, nossa, tô achando você mais bonita. Claro, porque tecnicamente agora você sabe a cor que te valoriza, a cor que não te apaga, você sabe o corte que te valoriza mais. Então, pra que a gente tem que postergar tanto esse conhecimento, sabe? A gente perde tanto tempo tendo conhecimento sobre outras pessoas, sobre outras coisas e não sobre nós. Então, eu diria que como pode ser relevante na vida dessas mulheres, aí, tanto na vida pessoal como profissional, é esse trabalho, sabe? Que muita gente acha que é só de dentro, né, pra fora, que seria essa ideia da terapia, que é completamente complementar a tudo isso, que é esse autoconhecimento de quem você é internamente. Mas por que não fazer também de fora pra dentro? Por que não trazer pra sua imagem coisas que você sabe que você é, só que você não tá vendo. Então, como eu falei, né, a gente quando olha pra alguém, a gente já tem sensações, a gente já tá fazendo julgamento. Não tem como negar, mas ou a gente nega ou a gente se usa dessa informação a nosso favor. Sim. Só que a gente também, quando se olha no espelho, a gente também tá julgando o que a gente tá olhando. A gente já tá decodificando linhas, formas e cores, que às vezes a gente fala, não tem nada a ver comigo, mas não tenho tempo não, vambora. E nessas da gente fazer isso todo dia, nossa autoestima vai pro buraco, entendeu? Então, assim, eu vejo esse conhecimento, como vi lá atrás pra mim, né? Aquela egoísta. Primeiro eu vou fazer pra mim, né? Mas vejo como uma solução pra muitas questões. E não é de um dia pro outro, é um músculo. A autoestima é que nem você vai lá, vai ficar exercitando. Só que se a gente não tem ferramentas pra ajudar a gente, se a gente não tem um dossiê que a gente recebe depois da consulta pra ler, quando tiver no baixo astral, ai, caramba, lembra que, pô, minha boca, não tem que falar da minha boca, entendeu? Minha boca é um traço facial de sensualidade, porque ela é mais volumosa, porque ela tem um arco do cupido marcado. Então, assim, posso até não ter muito no olhar, mas, cara, vou destacar minha boca que agora eu tô dona aqui do negócio. Porque eu tenho técnica por trás, sabe? Então, pessoas práticas, vocês falaram, a gente tá falando muito com pessoas do universo corporativo, eu tenho muitas clientes executivas que são as melhores. Por quê? Porque elas querem solução. Uhum. Elas não querem ficar só no subjetivo, ai, como estou me sentindo mais bonitinho. Não, eu quero passar seriedade. Ou, eu quero... Cara, tá difícil. As pessoas não me veem como uma pessoa acessível. Elas não têm vontade de chegar em mim. Será que é alguma coisa na minha imagem?
Tem solução. Tem cor que vai ajudar isso, tem textura que vai ajudar isso, tem corte de cabelo, tem armação de óculos, é redondinho, é quadrangular. Então, ou na sua beleza você não pode destacar uma coisa que você nem sabia, mas que super ajuda na sua conexão com os outros. Então, eu diria que é realmente, assim, muito poderoso no dia a dia dessas mulheres. É uma ferramenta muito legal, assim. Quando a gente se conheceu, eu tinha recente feito uma consultoria de imagem também. E eu nunca fui a pessoa que tem facilidade em entender roupa. Acho que assim, a noção eu até tenho, mas drena muito a minha energia pensar em como me vestir. E ao mesmo tempo, eu sempre fui muito nova no ambiente corporativo. Tipo, a minha idade era sempre um pouco mais baixa que as outras. Eu entrei cedo na faculdade, entrei cedo no trabalho. Quando eu fiz a consultoria de imagem, eu lembro que logo depois eu fui num evento e eu fiz lá o que a consultora recomendou. Coloquei uma roupa monocromática, né? Um vestido longo, que me alinhou, que me alongou. Coloquei um salto, fiz a maquiagem lá com as cores que ela recomendou. Eu entrei no evento sozinha, era um evento de networking, lotado de executivo, 40 a mais, assim, eu devia, né, ter uns 20 e poucos. E as pessoas vieram falar comigo. E, assim, aquilo foi tão representativo que eu falei, nossa, eu preciso começar a entender um pouco mais sobre isso e valorizar mais do que antes eu valorizava, que era um conceito meu que era, eu quero ser livre, por que eu vou ficar pensando no que eu vou vestir, no que eu vou usar? Isso vai me amarrar e eu vou ficar mais fútil ou menos profunda ou me importando com coisas que não deveriam importar. Mas isso aqui ainda assim me ajuda. E quando você fala de, principalmente essa construção da autoconfiança e ter ferramentas para isso, eu acho que também faz muito parte da nossa trajetória. Eu também, como empreendedora, que hoje faço mentoria de carreira focando em competências para você se alavancar, eu vejo todas as ferramentas que me ajudaram, eu tento passar para os meus clientes. Eu acho que é muito isso que você traz. Assim. Completamente. Então, é muito legal você trazer esses conceitos. E aí eu queria emendar numa pergunta que é: qual que é o básico para a pessoa se olhar no espelho e entender um pouco mais o que ela passa para o outro? Assim, como que eu me interpreto? Claro que tem toda uma ciência por trás, mas assim, conceitos básicos que talvez a gente possa fazer do it yourself. Você olha no espelho, você já vai mais ou menos entender suas proporções, ou seu rosto. Perfeito. Para você usar melhor o que você tem ali, sabe? É muito legal, porque assim, dentro do visagismo tem toda uma alfabetização da linguagem visual, que eu gosto sempre de passar para as minhas clientes, para elas analisarem os outros, entende? Então, assim, por que essa pessoa tá me intimidando? O que ela tem ali? Será que ela realmente é uma pessoa melhor do que eu? Ou ela tem um traço facial, que, por exemplo, é uma sobrancelha muito cerrada, que faz uma seta e que aquilo me intimida, e eu me lembro, eu tenho um trauma sobre isso. Então, assim, a gente também ter ali começar a se proteger também a partir desse conhecimento, que não é só pra gente, mas também eu falo que é uma doença que eu passo pra todo mundo, que a gente fica analisando tudo, e que é muito poderoso, né, porque a gente fica dona da situação, né, e inclusive todos esses conhecimentos que eu tô falando pra vocês, isso tudo é muito usado na caracterização dos filmes, pra gente, por que a mocinha virou vilã, escurece o cabelo dela, um alto contraste vai trazer muito mais seriedade do que um contraste mais baixo, a pessoa loirinha, do olho claro, da pele clara, então assim, tem certas coisas, como você falou, práticas, que facilmente a gente já consegue indicar para as pessoas. Então, falando de uma maneira geral da alfabetização da linguagem visual, tem linhas retas, por exemplo, vão entregar mais seriedade em tudo. Então, seja num ambiente de arquitetura que você vai, que o ambiente é todo mais reto, sem textura, todo frio, a cadeira toda reta, o prédio lá que você vai olhar as Torres Gêmeas lá, que tadinho, nem existe mais, mas enfim... que tem lá a linha fria, alto, aquilo intimida, mas olha a arquitetura de Galdini e Niemeyer, que é toda em linha curvilínea, envolvente, emotiva. Vamos olhar para nossa beleza. O meu design natural, ele tem mais linhas retas, ou seja, eu tenho ângulos e projeções marcados, eu tenho um olhar que não é tão arredondado, ele é mais fechado, a minha boca não tem tanta curva, é mais reta, né? Ou não tenho tanto isso. Putz, a Débora falou que a linha reta passa seriedade. Não tenho. Tô olhando aqui, tô vendo mais linha curvilínea, como ela falou de Galdini e Niemeyer. Tô vendo mais volume facial, porque eu sou jovem, e que isso vai, com certeza, entregar um pouquinho mais da minha juventude, porque eu sou jovem, poxa, né? Eu tenho uma linha curvilínea de lábios realmente impressionante. Eu tenho... amo a manga bufante porque eu tenho um temperamento que tem mais delicadeza, é mais feminino e eu gosto de expressar isso pro mundo. Caramba, tenho muitas linhas curvas e já uso muitas linhas curvas. Será? Você já tem as linhas curvas, não se sinta insegura em não comunicar o que você é, porque a sua beleza já tá mostrando que você é delicada, porque você já tem muitas linhas curvas. Se você quiser passar seriedade com essa beleza que você tem, vai lá e coloca uma roupa em linha reta. Equilibra a linha natural que você tem, coloca ali não só um blazer, mas uma muscle tee, uma camisetinha que tem uma estruturinha nos ombros. As linhas retas passam poder, seja no gestual, quando eu peço pra pedir alguma coisa, seja numa camiseta, entendeu? E aí, num call, rapidamente, caramba, tô atrasada, botei. Já sei que tô passando seriedade, porque só do espectador ver uma linha reta, inconscientemente, é o processo da imagem. Ele já tá achando você mais sério. Então, assim,
eu vou me vitimizar. Tem um cara de menina, meu Deus, agora eu vou deitar e vou ficar triste. Não, tem solução, tem ferramenta. Vamos para as linhas retas. Então, Débora, mas eu odeio blazer. Então vai na camiseta que tem estrutura nos ombros. Também não gosto, Débora. Então vamos na armação de óculos que tem mais linhas retas, que a gente tá falando que é uma linha séria. Ou, por exemplo, putz, Débora, não gosto de nada de linha reta. Realmente sou dinâmica, gosto de fluidez, gosto das linhas inclinadas. Adoro um vestido fluido. Essa sou eu. Assimétrico, uma manga só e tudo. Ótimo. Mas se você quiser passar seriedade, não é só a linha que vai falar. As cores também comunicam. As cores escuras vão trazer mais seriedade. Então, o preto, eu não tenho ele na cartela, mas eu uso pra caramba o preto quando eu quero entregar por intenção a seriedade, porque a ausência de luz é acromática, não comunica nada, diferente de um lilás, que é uma cor opaca e clara, que vai entregar doçura, delicadeza. Então, quando você tem essas não, vou de preto, então. Não tô de blazer, mas eu tô toda monocromática de preto. Tudo que alonga o corpo também deixa a gente mais elegante. Então, seja um salto alto, seja marcar cintura, seja uma monocromia, cores iguais, né, que deixa você mais comprida. Por quê? Porque quanto mais comprida, mais linha verticalizada. Tanto uma pessoa com uma estatura elevada, e o corte pra mulher é a partir de 1,70, vai entregar mais respeito. Ela pode ter a carinha de boneca que for. Se ela tem 1,90, ela tá lá caída no chão, eu tenho cara de menina, mas ela tem 1,70. Mulher, vai andar, vai se mostrar pro mundo e dominar. E eu falo isso pros clientes. E abraçar as suas características de energia masculina. Nós todos temos energia feminina e masculina, né? A masculina vai trazer mais força, a feminina, delicadeza. E quando a gente se apropria do que é mais força, do que é delicadeza, a gente vai ali, ó, que nem uma matemática fazendo esse jogo, entendeu? Então, tanto nas cores a gente consegue entregar, tanto nas linhas e formas, como a gente falou, a gente consegue entregar o que você deseja. Por isso você falou, fácil, rapidamente, o que a pessoa pode se enxergar. Então, primeiro de tudo, olha no espelho, começa a observar seu contorno facial, né? Tem mais linhas curvilíneas, tem linhas mais retas? Pô, tem linha mais curva aqui. Mas aí depois, começa a olhar a sua estrutura corporal. Você tem ombros retos ou ele é mais caidinho? Porque também um ombro verticalizado, ele também vai entregar muita força, né? E a gente vê as duas um pouquinho mais aqui do que aqui, mas numa reunião, da gente ver linha reta e a pessoa se posicionar, ela não precisa tanto do blazer quanto outra pessoa. Então, a gente pode observar também, por exemplo, Débora, eu tenho um nariz mais estreito. Mas ele é tão projetado. Débora, tudo bem, mas diz de frente. A gente faz as medidas, né, na análise. Ele é da largura dos olhos, porque a gente sempre mede as proporções para entender se é estreito, se é largo, o que é uma traço facial de força ou não, através de correspondências com outros traços faciais. Então, a largura do nariz tem a ver com a largura dos olhos. Quando eu coloco o paquímetro e coloco aqui, se ele for mais largo, ele vai entregar mais força. Se ele for pra dentro dessa linha dos olhos, ele vai ser um nariz estreito. E às vezes você nem sabia, você tá ali... Não, o nariz estreito é super delicado, é ali aquele traço facial que vai fazer a pessoa achar você mais harmônica ou mais delicada, mesmo que você tenha uma sobrancelha mega grossa. E aí você vai observando isso. Não dá pra falar de tudo, né? Óbvio, mas aqui a gente já tá dando algumas pinceladas. Então, olhar o contorno facial, as linhas e formas, olhar pros seus traços faciais e ver, tem algum traço facial que é maior do que todos os outros? Caraca, meu sorriso é enorme. É a área da comunicação, tem a ver com uma pessoa mais expressiva. E, de novo, use o seu sorriso se ele é largo, isso tem a ver com uma pessoa... faz parte do triângulo da comunicação. Se você tem olhos muito pequenininhos e você tem um sorriso enorme, destaca o seu sorriso quando você quiser se comunicar mais, entende? Então, assim, são essas coisas que eu acho que já vale a gente se olhar, se analisar. E aqui, claro, eu tô falando muito sobre uma análise do nosso design natural, mas a gente também pode fazer uma análise da nossa coloração. Então, claro, você não vai fazer um teste de tecidos em casa, mas, por exemplo, como é que é a diferença de claros e escuros entre seu cabelo, pele e olhos? É que nem a Anne Hathaway, um cabelo mega escuro e uma pele bem clara. Putz, se for altíssimo esse contraste, que nem a Cleo Pires, que nem várias vilãs, inclusive famosas, você pode ter a carinha de menina que for. O alto contraste, um cabelo bem escuro contrastando com a pele, isso traz muita força. Olha a Jade Picon, de novo, olha a Cleo Pires, né? Mesmo de cabelo comprido, não precisa cortar o cabelo pra isso. Então, muitas das minhas clientes, eu indico escurecer o cabelo, todo mundo ficando loiro, pra ficar mais bonitinha. Peraí, qual que é o seu propósito, né? Aumentar o contraste pessoal. Débora, mas eu não quero escurecer. Então, fazer um penteado que deixa um gelzinho, antigel, e deixa mais escuro o seu cabelo. Ou uma maquiagem que vai trazer mais contraste. Eu não tenho contraste no cabelo, como vocês estão vendo. Mas, por exemplo, eu posso botar uma roupa preta e um batom escuro. Eu já tô gerando contraste e isso vai fazer com que as pessoas me respeitem mais. Então, assim, a gente pode olhar a coloração nesse lugar de contraste pessoal, porque coloração não dá pra ela se autoanalisar, mas essa diferença dá pra ela já ver. E outra análise é a gente olhar pro guarda-roupa, gente. A gente olhar pro nosso guarda-roupa e falar assim, o que eu odeio aqui, né? Porque tem muita coisa que eu odeio. E aí, assim, anota, faz uma lista racional, prática, 10 nãos.
Porque às vezes as pessoas vêm pra mim assim, eu não tenho estilo. Mas quando você pergunta pra ela, que é mais fácil, o que você não usa? Cara, eu não uso salto alto. Eu não uso de jeito nenhum blazer. Ou eu não uso de jeito nenhum uma cor específica. Com certeza não te valoriza. Eu não uso de jeito nenhum... cara, eu não consigo usar saia rodada. Pra mim não dá. Saia rodada, sapatilha, não dá. Quando você elenca 10 nãos, isso aqui já tira várias coisas que eu sempre trabalho e converso com os clientes, que eliminam vários estilos pessoais e que você às vezes está comprando, porque está na tendência, algum elemento daquele estilo pessoal, que não tem nada a ver com você porque está na tendência, você nunca usa. Então, para você ter essa consciência, claro que com a minha consulta a gente consegue, né, diagnosticar os estilos, mas se ela ainda não tá ali comigo e tal, ela olha pro armário, o que você... 10 nãos, tira tudo que assim não dá, que você não consegue usar. O que isso tudo aqui tem em comum? Putz, olha só, um bando de babadinho, tem nada a ver comigo mesmo. Essa blusa tem babado, essa aqui outra tem manga bufante, essa aqui outra rosinha claro, tudo que a Débora falou da feminilidade, putz, não me identifico. Então, esse não é meu estilo. Pra que eu tô comprando várias coisas nesse lugar? Porque a minha mãe gosta, porque minha tia me deu, porque a minha sogra, entendeu? Então assim... Tá, tudo bem, receber um presente, às vezes vai lá e troca, ninguém sabe, né? Ou tira do armário então, porque tá ali dificultando, como você falou, esse processo de agilidade ali na hora do se vestir, sabe? Então assim, fazer uma lista, elencar 10 nãos, começar a tirar foto antes de sair de casa, da semana, e aí você olha pras fotos e fala, cara, o que eu gostei mais aqui? Putz, eu gostei mais disso, disso e disso. O que isso aqui tem em comum que eu gostei? E aí, você tá perdendo... Tudo bem, você não tem uma profissional ali por trás fazendo análise por você, mas você tá se autoanalisando e, de alguma maneira, aquilo vai te dando um gás pra falar, caramba, eu já tô entendendo, acho que é porque eu gosto dessas cores aqui em mim, então vou comprar mais delas, sabe? Então, a gente, às vezes, faz a gente gasta muito tempo com muita coisa que não é útil pra gente, e isso aqui que eu tô convidando as ouvintes a fazerem algo muito simples, sabe? Eu também gosto de pensar, cara, qual que é aquela roupa que você sente muito poderosa? O que ela tem? É um decote específico? Que você poderia comprar mais outras blusas com aquele decote na lateral? Ou aquela modelagem específica? Então, essas repetições que a gente faz... já são respostas, sabe? De muita coisa que a gente acha que não sabe, sabe. Entende? Eu tô aqui super refletindo. Gente, eu tô viajando aqui, super refletindo, super. É muito louco, né? É muito doida. Eu sou completamente o contrário da Tá, porque pra mim, quando eu abro meu guarda-roupa, eu vou muito no sentimento. Como que eu estou me sentindo hoje? E aí, eu não perco muito tempo. Eu falo assim, isso. Mas dificilmente... eu penso do tipo, o que eu quero passar pra outra pessoa. Geralmente é como estou me sentindo. Então, quando eu tô mais triste, uso mais um cinzinha. Umas cores mais, né? Mas quando eu tô, tipo assim, nossa, acordei bem, levantei meu cabelo, já nasceu bonito, eu coloco um vermelho. É muito sobre o que eu tô sentindo. Mas tem um impacto, né? Com certeza. No final do dia tem um impacto. Com certeza. E além disso, assim, a gente tem que se vestir pra gente, com certeza, porque é isso que eu falei. A gente tem que olhar no espelho e falar, essa sou eu. Por isso que eu não gosto muito daquelas dicas por exemplo, alguém me pergunta assim, o que você indica muito para essas mulheres do mundo corporativo e tal? Eu poderia aqui elencar várias coisas que rapidamente elas entregariam seriedade. É dividir o cabelinho aqui no meio, é aumentar o contraste pessoal, é colocar um acessório super pesado, porque uma linha reta fina é mais delicada, sabe? Aqueles brincos da Kate Miller, são tudo fininho. Agora, e uma coisa mais pesada? Isso, a Victoria Beckham, aquele oclão, sabe? Isso traz poder, as cores escuras. Mas será que todo mundo... Se fosse assim, gente, acabou o trabalho de consultoria de imagem. Todo mundo vai. Só que não é sobre isso, por isso que eu trabalho com os temperamentos. Eu preciso entender profundamente quem é essa pessoa, porque não adianta descobrir a cartela dela. Ela é totalmente melancólica e tímida. Aí chega, a cartela dela é brilhante, só cores vivas, neon, tudo. Você acha que essa pessoa vai usar? Óbvio que não. Então, se for, como que eu posso direcionar dentro dessa cartela, sei lá, um inverno brilhante? O que dá? O que ela vai sentir? Ela tem preto, ela tem branco, se ela for um inverno brilhante. Ela tem várias cores também que são mais, uns neutros, que são um pouco mais discretos. Eu preciso considerar quem essa pessoa é. Mas claro que eu também vou dar as ferramentas se ela quiser passar a seriedade. E às vezes, que é muito interessante, eu tranquilizo certas clientes a não precisar tanto desses elementos que a gente vê em todos os lugares, né? Por quê? Se ela conhece o design natural dela, olha que interessante. Débora, eu não gosto de blazer. Eu não gosto de botar esse cabelinho que tá todo mundo fazendo. Mas eu chego pra ela e falo assim, olha só. Todo mundo de blusa branca, calça jeans, não tá todo mundo igual, tá? Por quê? Porque todo mundo tem o seu design natural e dependendo se você tá de blusa branca e eu tenho 1,90, você
a gente tá comunicando sensações diferentes. E a gente, às vezes, fica tranquilo. Tá todo mundo igual. Então tudo bem. Tô passando a mesma mensagem que todo mundo. Porque a gente investe tudo na roupa. Só que, de novo, a nossa beleza de rosto é 80% da linguagem visual. A gente tá gastando o nosso salário inteiro com sapato e a gente não tá pensando no nosso corte de cabelo. A gente não tá pensando na armação de óculos que é mais interessante pra gente comunicar, porque é o que o outro tá vendo. É onde ele constitui... Ele entende quem você é. Sabe? E aí, quando a gente fala sobre essa pessoa que não gosta de blazer, mas e aí eu chego pra ela e falo assim, então, na sua análise, a gente tá vendo aqui que você tem uma sobrancelha grossa e reta, isso transmite muita força. Olha, a gente tá vendo aqui que você tem um ângulo de mandíbula muito, muito reto e uma projeção de queixo, porque aqui, ó, de perfil verso da sua glabela, seu queixo é super projetado. E aí eu começo a falar elementos pra ela que ela já tem muita energia masculina, que seria esses elementos de características de força. Pra que ela tem que ficar sofrendo a vida inteira? Que ela tem que ficar botando blazer? Se ela já naturalmente, mais do que outras pessoas que não têm essas características, tem essa força. Então você devolve pra ela o poder da beleza dela, que às vezes por achismos ou por uma questão de criação, por uma questão... Ela esqueceu ou ela nunca pensou, porque ninguém nunca, como eu falei, volto lá da questão da escola, né? Ninguém nunca falou pra ela. E aí eu fico pensando, né? O livro que eu vou inclusive indicar pra vocês, O Mito da Beleza, que é tudo pra mim, é pra gente repensar, será que tem alguém por trás que tá se beneficiando da gente não saber tudo isso? Porque se a gente parar pra pensar, se todo mundo se conhece, se todo mundo sabe a sua coloração, então, a gente vai comprar tanto? A gente vai estar tão inseguro assim, a gente vai, enfim, né? Quando a gente fala, a gente não vai. E a gente vai estar mais seguro no ambiente corporativo, principalmente as mulheres. Então, assim, eu realmente fico refletindo. E por eu entender que esse é um caminho muito poderoso para as mulheres, eu vou continuar. E cada vez não existe mais só a consulta, mas outros serviços ainda mais democráticos e que eu consigo escalar mais para mais pessoas terem acesso a essa ferramenta, sabe? Porque, enfim... Eu acho que tem um ponto que é interessante, que assim, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente tá tomando essas decisões. Porque quando eu tinha 22 anos, quando subi para um cargo de gerente, 22 anos, gente, o que eu tava fazendo? Eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Sinceramente. Eu era recém-formada e assumi um time de 10 pessoas, tipo, what the fuck, sabe? Perfeito. E eu lembro que eu tinha um cabelo enorme aqui. E eu lembro que eu comecei a sentir que as pessoas não... Obviamente, né, gente? Não me respeitava porque eu tinha 22 anos. Não, mas eu entendo a raiva, porque nessa época você tava achando super injusto. Porque você internamente já tava pronta, né? Exato. E eu tenho 1,62, então além de ser baixinha, né? Enfim, e o rosto meio redondo também. E aí eu falava assim, cara, que raio, por que as pessoas não estão me respeitando? Eu não tinha conhecimento de consultoria de imagem, acho que naquela época também... Alguém dá zoom nessa sobrancelha dela, pelo amor de Deus. Forte, né? O que eu fiz? Meti a tesoura no meu cabelo. Aqui, ó. Curtíssimo. Como você se sentiu quando você fez isso? Profissionalmente, eu comecei a me sentir muito mais segura. Bizarro. Cheguei na empresa, assim, são absurdamente mais segura. Mas pessoalmente, não. Não, por quê? Porque com 22 anos você ainda estava cheio de feminilidade. Exato. E um cabelo longo fala sobre eu me sentir feminina. Exato. Quando eu atendo uma cliente que tá nessa fase, ela já chega, principalmente as coléricas, né? Porque, como eu falei, né? Cada temperamento tem o seu jeito. E é muito legal, eu também dou cursos, né? Para consultores de imagem, para, enfim, profissionais da área de beleza, para conhecerem o visagismo, justamente pra gente adaptar o atendimento, ajuda. Porque, por exemplo, se vem uma cliente colérica, ela já chega querendo solução. Eu não preciso ficar aqui falando. Ela quer, eu quero mais força, como é que eu faço? Aí chega aqui uma cliente sanguínea, ela quer conversar, ela é prolixa, ela quer... E aí eu adapto o meu atendimento entendendo qual é o temperamento dela. Isso sempre acontece, isso é muito poderoso. Agora você imagina, uma pessoa que é muito feminina. A mulher sanguínea é absolutamente provocativa. Ela gosta do olhar do outro. E ela tem a sensualidade dentro dela, da veia dela. E aí, um consultor de imagem chega e fala assim, olha só, corta o cabelo inteiro dela, porque é profissional, tira só blazer e tal. Só que a gente não é só o profissional, a gente é todo o resto. Cadê essa parte, e eu já identifiquei, né, por conta do temperamento, essa parte muito do estilo sexy dela e tal. Aí eu chego pra ela e falo assim, olha, você quer a força, mas eu não posso excluir a existência de uma coisa aqui sua, que se eu tiro isso da sua imagem como um todo, você vai olhar no espelho e você não vai se reconhecer, você vai ter uma grande crise de identidade, porque vai perder isso, entende? Só que assim, é importante ela ganhar o da força, porque não é só sobre os outros verem ela mais forte como a sua equipe, mas você se olhar e aí, a partir desse comportamento das linhas que você tá vendo sobre você, você vai ter atitudes diferentes. Mas aí, o que eu vou falar pra ela? Olha, o estilo sexy tem vários elementos. Não é só o cabelão. O cabelão é um dos elementos do estilo sexy. O estilo sexy tem
os decotes, tudo bem. No mundo corporativo vai ser complicado. Mas tem o vermelho, que você pode usar no batom, você pode usar nas unhas. Tem o animal print. O estilo sexy tem a make iluminada. O estilo sexy, muitas eu indico, inclusive, com essa era de procedimentos estéticos, elas às vezes tem um cabelão, tem uns lábios que ela não se identifica tanto. Eu falo, você já pensou em botar um pouquinho de... É isso que eu falo pra vocês. O procedimento estético, a tecnologia, ela veio pra ajudar a gente. Só que a maneira como as pessoas estão usando é de uma maneira não desenfreada e sem questionar. E aí todo mundo vai ficando igual, a gente perde o que é mais precioso que a nossa singularidade, que aí acaba todo mundo vendo como negativo. Mas se a gente vê o procedimento estético como algo que poderia até ajudar, do tipo assim, cara, essa mulher sempre foi muito feminina. Só que ela não tem na imagem dela tanto essa sensualidade. Então ela fica refém a vida inteira de um cabelão? Não, às vezes ela quer cortar esse cabelo, mas ela equilibra de outra maneira. Ela faz mais o delineado gatinho no dia a dia de trabalho, com corte de cabelo curto. Então eu posso até indicar e direcionar ela para um cabelo curto, porque a força, nesse momento de vida, o profissional tá falando mais alto do que a vida pessoal. Mas eu vou dar indicações para ela não esquecer quem ela é. Até porque existem várias ferramentas para ela se lembrar dessa sensualidade sem ser um cabelo. Então, assim, eu indicaria isso para você, entende? Eu falaria, olha, vamos cortar esse cabelo, tô vendo que você tá com muito essa vontade, talvez tenha uma coisa colérica aí em você. E aí a gente chega e faz aqui, ó. E você, nesse momento de vida, para você não se esquecer dessa sua área feminina, usa isso, usa aquilo. As próprias argolas falam sobre feminilidade, é do estilo sexy. Então, assim, existe técnica, gente. Tipo, tem um porquê aquilo ser sensual, tem um porquê aquilo ser sério. E se a gente vai equilibrando, a gente consegue trazer várias mensagens sobre quem nós somos de uma maneira estratégica, né? Exato. Só que quando a gente não sabe... Eu deveria ter sabido disso com Não 22 deveria, porque é quando a anos. gente erra. É no erro que a gente aprende, né? Mas, assim, claro que tem... Quanto antes, né? E eu tô muito feliz de ver muitas pessoas... cada vez mais jovens recorrendo, né? Porque sabem a importância e não colocando nesse lugar fútil que eu, erroneamente, já coloquei, né? Então, é muito isso. Cara, é muito legal. E pra mim, assim, essa temporada a gente quis trazer mulheres que falam de temas que a gente muitas vezes não tem acesso, que a gente fica só na bolha do corporativo, do grow, falando a mesma coisa. E isso é ferramenta de autocrescimento. Com certeza. Né? Crescimento pessoal, crescimento profissional. Pra mim, isso é ferramenta de empoderamento até. Então, eu sou... Assim, pra mim é super novo também. Eu acho o máximo te ouvir. Mas eu queria trocar de capítulo agora pra conhecer a Débora empreendedora e saber, assim, quais foram os seus desafios pra empreender? Como que você conseguiu construir uma empresa de consultoria de imagem que... Não sei se você viveu isso, mas eu particularmente vejo muito até preconceito para quem vai virar consultora, mentora, ou que vai se posicionar de outra forma. Do nada você vai sair do corporativo e construir todo um outro posicionamento, seja nas redes sociais, seja até na sua imagem, que você é especialista, pode até dizer muito mais que eu. Mas como que foi essa transição e o que você fez logo no início, assim, para entender, beleza, quero empreender, vou empreender com isso. Como você se estruturou? Nossa, você tá fazendo essa pergunta, eu tô me lembrando exatamente dessa época. E, gente, quem está fazendo transição de carreira não é fácil, mas dá certo. É muito difícil, porque, assim, tem o olhar do outro, né? E muitas vezes a gente não tá preparado pra desagradar, né? Então, você não só desagrada a gente que vai comentar que às vezes não é importante pra você. Às vezes você desagrada pai, mãe, que tinha um sonho que não é seu e que tá ali na cabeça, entendeu? Então, assim, não é fácil. Só que o que me fortaleceu nessa época, e eu falo isso sem sombra de dúvidas. Primeiro, a minha paixão por esse conhecimento, que foi algo que, assim, o meu tempo vago eu tava ali lendo, eu tava ali querendo aprofundar mais. Então, assim, era uma coisa que foi muito forte. O segundo, com certeza, foi fazer essa transição de uma maneira, assim, que foi muito difícil, mas fazendo ao mesmo tempo. Então, de novo, os meus cursos todos eu fiz ainda com a estabilidade de um emprego. Todo o início das consultas, ainda formulando como eu faria, o melhor jeito, qual é a ordem da consulta e tal. Esses testes de erro e acerto ainda estava também empregada. Eu tenho certeza que eu ficaria muito mais ansiosa, eu ficaria muito mais nervosa para aquilo começar a dar certo logo, se não acontecesse dessa forma. Então, assim, essa transição é difícil, porque você trabalha, né, dupla jornada e tudo, mas se você tá, assim, sabe, com muita vontade de fazer, na sua cabeça, né, que sempre vem os diabinhos falando, ai, não vai dar certo, ai, não vai dar certo, mas você já testou. Só que aí, pra testar, vai fazer sim com que você saia da sua zona de conforto, do seu tempo livre, você ficar vendo seu Netflix e tudo mais. Então, você quer mesmo essa transição? Então, eu pergunto pras pessoas, porque na minha época eu queria muito. Então, assim, eu falei, bom, então
vou fazer acontecer pra se der errado, porque eu vou sempre ficar no se. Se der errado, eu testei e agora eu posso voltar pro mercado corporativo e já entendi que não dá certo, né? Mas testei. Então, assim, isso me ajudou muito, esse movimento com calma. E o terceiro foi o autoconhecimento do meu temperamento. Você vai falar assim, mentira, Débora. Porque eu sou absurdamente sanguínea. Eu tenho muito também do melancólico. Não, hoje eu tô aqui Você toda... falando assim, eu já fui toda te analisando. Porque você veio forte, você veio poderosa, seu olho tá brilhando com a cor que você tá usando, as linhas retas, você vai falando, eu falei, minha nossa, é verdade, ela tá exatamente assim. Eu tenho muito sanguíneo, e o sanguíneo é um temperamento que não gosta tanto de rotina, é um sanguíneo, é um temperamento que tem muita... tanto que assim, a representação do sanguíneo são as linhas inclinadas. E... eu poderia aprofundar mais aqui, mas a gente fica num outro podcast, mas existe todo um estudo de morfopsicologia, que a nossa beleza fala muito sobre quem a gente é. Então, por exemplo, eu tenho muitas linhas inclinadas, esse queixo muito inclinado, que já foi um problema pra mim, que hoje eu ressignifico, ajuda vocês a me entenderem como uma pessoa agitada, que fala 220 volts, desculpa quem tá ouvindo, porque não dá pra me colocar na velocidade 2, porque eu já sou assim naturalmente. Então, esse meu lado sanguíneo, que é agitado, que é expansivo, quando eu entendi que eu era isso, eu falei assim, e ainda não fazia terapia, eu falei assim, obrigada, eu sou diferente de outras pessoas, porque eu sempre me cobrei quando você não se conhece, por que eu não sou quietinha? Por que... Só que é isso, aí você se apropria do tipo, eu tenho esse temperamento, então, isso é quem eu sou, então, calma, eu não tenho que pensar igual aquela minha amiga que tá falando pra eu não fazer isso, esse movimento de arriscar. Porque ela é diferente. Então você começa a botar o óculos e entender que esse conselho aqui eu não vou ouvir tanto. Esse conselho aqui eu vou ouvir mais porque é uma pessoa mais parecida comigo. E aí eu entendi que o sanguíneo gosta de risco. O sanguíneo, grandes empreendedores são sanguíneos, tá? Não tô falando de mim, não. Tô falando de muitos, né? Grandes atletas, porque são muito agitados, nunca gostam de rotina, da mesmice, estão querendo sempre... É até cansativo você trabalhar com sanguíneo. É isso que é legal, né? No meio corporativo você tem diversos temperamentos e eu acho que o que faz um time ser poderoso é essa complementariedade. Mas enfim, né? Eu ali entendi e eu falei, cara... Eu me culpava por estar achando, às vezes, também monótono a área corporativa. Eu me culpava, falava, caramba, nas empresas que eu trabalhei, eu mudei muito de área. Eu mudei muito, eu enchi o saco de todo mundo para fazer novos projetos, novas coisas. Eu já recebi muito feedback em empresa falando, você tem dor de dono. E a dor de dono nada mais é do que um espírito empreendedor, que é a pessoa que mesmo não estando numa empresa que é sua, cara, faca na caveira, vambora, vamos fazer. Aí eu pensei, cara, se eu tenho tudo isso, porque antes eu não reconhecia, se eu fizer algo pra mim, vai ser muito bom, né? Porque aí eu paro de fazer pros outros, faço pra mim com a energia que eu faço pros outros, e às vezes não é tão meritocrático lá, mas pra cá vai ser, porque só eu, sei do que eu vou me dedicar. Então, assim, foi esse processo de me conhecer que me fez ter mais confiança. Então, o visagismo também me ajudou, por conta dessa descoberta do temperamento, a entender que talvez confiança, esse era o meu caminho. Então, empreender também teve esse movimento de autoconhecimento, também me ajudou muito a empreender. E quando a gente fala hoje da empresa em si, e desse início, eu posso te garantir que muitas pessoas devem concordar comigo, que a maior dificuldade no início foi me mostrar. Que foi Instagram, rede social. E eu acho que é o que as pessoas que empreendem mais têm dificuldade. Só que, de novo, né? Eu, ao mesmo tempo, agradeço por ter nascido nessa geração, porque sem essa super vitrine, como é que as pessoas vão saber do meu trabalho, né? Como empreendedora. Então, assim, aí o que é interessante, que eu vou falar aqui, eu acho que muita gente também vai se identificar, é o seguinte. Quando eu fui fazendo a minha transição, fui fazendo as consultas, eu aparecia no Instagram. Mas eu postava, ia pra debaixo da cama, e aí eu lembro de me cercar de pessoas e de opiniões, de pessoas, se cerquem de pessoas que acreditam em você e que sabem o valor do seu temperamento ou da sua singularidade. E aí eu perguntava pra essas pessoas, eu falava, posta, Débora, vai. Se fosse outra pessoa que, tipo assim, não é tanto igual ao meu temperamento, né? Então, assim, me cercava dessas pessoas, postava sem ver, só que postava numa quantidade muito pequena, na época que eu trabalhava. Quando eu saí do Boticário, eu não parei de postar. E por quê, gente? Porque a água tava batendo na bunda. Então é o que eu falo pras pessoas. A gente só se movimenta na dificuldade. Não que tava difícil, eu já tinha uma agenda pra frente. Só que eu tinha um risco ali. Se eu não me mostrasse, ou me mostrava ou não me mostrava. Porque as pessoas não sabiam do risco que eu tava correndo. Então o risco me fez passar por cima da vergonha,
aparecer muito mais. E o autoconhecimento de saber que eu era comunicativa e que isso poderia ser como... Eu não sou organizada, por exemplo. E várias pessoas têm esse talento. Então, assim, é um talento que talvez você bata no peito, peraí, é um destaque que eu tenho. Só que veja como destaque, não acha que todo mundo tem. Então eu falei, cara, comunicação, nem todo mundo tem, eu tenho. Então eu vou me usar disso. Organização, cara, vou ter que pedir ajuda aqui e tal. Então, assim, o autoconhecimento me ajudou e você me perguntou sobre as grandes dificuldades. Eu acho que ouvir os outros, mas aí o autoconhecimento me ajudou a entender que as pessoas são diferentes, então eu não tinha raiva das pessoas, não tinha... Porque às vezes a gente fica, né? Ai, por que tá achando isso de mim e tal? Cara, ela só tem mais medo e o medo dela... Ela gosta tanto de mim que ela tem medo de eu dar errado, alguma coisa assim. Ela me ama tanto, então isso talvez seja até uma prova de amor e não porque ela não gosta de mim, entendeu? Então você começa a ressignificar e vai fazendo o seu. E confia em você e confia no seu autoconhecimento aí do que você é bom. Vai investir nos seus talentos. E, então, assim, esse processo, o difícil foi esse. E agora, falando sobre o dia a dia, você tem que aprender a empreender, né? Nossas faculdades, a gente não, né, na minha de publicidade, ninguém ensina. Hoje em dia tem faculdade de empreendedorismo, mas é ler pra caramba, é buscar rodas de conversa com mais empreendedores. Gosto de falar que o caminho do empreendedorismo é muito solitário, ainda mais feminino. Então, assim, tem que sim encher o saco das pessoas, pedir ajuda, fazer grupos de pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Então, assim, porque é solitário. E fica mais difícil. Coisas que as pessoas já erraram, você... pode evitar o erro, né, que você pode correr ali, pode acontecer, com o conselho das pessoas que já passaram por aquilo, entendeu? Então, assim, são os conselhos que eu dou que já pequei por isso, e hoje em dia sou mais cara de pau, e então acho que são as maiores dificuldades, assim, eu diria que é a exposição. A síndrome da impostora vai estar sempre com a gente, mas o risco, isso que é o bom, né? O risco de empreender, o poder de empreender é que o risco faz você se movimentar. Então... Pra frente você vai, pra trás é um pouco mais difícil. Quando vai pra trás, enfim. Pega impulso, pega né? impulso, Tem que pega pegar impulso. impulso. Alguma coisa. Você nunca vai ficar numa zona de... E quem gosta desse risco, né? E, de novo, quem tá ouvindo, tem pessoas que gostam mais de uma vida com risco. Então, assim, existe, tá? Tenho clientes e amigas fleumáticas que não entendem, não me entendem. Olha pra mim e falam assim, Débora, mas como assim? Você tá tão bem agora você vai querer renovar, você vai querer inovar, você quer outra coisa? Entende? Então, assim, é muito legal isso, mas o autoconhecimento, com certeza, foi o que mais me ajudou. Bom demais. Bom, a gente tá encaminhando pro final, infelizmente, porque eu tô com trilhões de dúvidas aqui, acredito que vocês também. A gente volta. Mas aí, a gente vai lá no Instagram dela, envia, enfim. Perfeito. Coloca a hashtag Mulheres de Growth lá. Débora, eu queria... perguntar pra você se você tem alguma sugestão para as mulheres que estão nos ouvindo, algum livro, algum podcast, alguma indicação, caso elas queiram se aprofundar, além de seguir você nas redes sociais, claro, mas além disso, o que você sugere para elas? Então, assim, o que eu digo, como eu já falei aqui, Mito da Beleza, gente, por favor, leiam. É um livro, assim, maravilhoso pra gente entender a indústria da beleza, o que as pessoas, o que né, tá acima disso, até porque a partir dessa leitura você vai começar a se olhar com mais carinho, e também a olhar para essa maneira com que a gente vê a beleza de forma fútil. Você olha para isso hoje e fala, não, tenho certeza, é futilidade. Quando você lê, você vai entender que não é futilidade, como eu falo pra vocês. E quem gostou de visagismo, indico muito o livro do Philip Howler, que eu também deixo. E sobre, enfim, conhecimentos sobre tudo que eu tô falando, gente, me sigam nas redes sociais, porque assim, eu faço muito conteúdo, como eu falei, né? O mesmo prazer que eu tenho em fazer consulta, eu tenho pra fazer conteúdo. Eu gosto muito de fazer. Antes tinha vergonha, que me impossibilitava de liberar minha criatividade, de colocar meus conteúdos pra rodar. Mas hoje eu faço, não só porque a gente tem que trabalhar pro Instagram também, aumentar nosso alcance, mas também porque eu gosto de dividir esses conhecimentos. É uma coisa que, essa democratização desse conhecimento é uma coisa que me motiva muito. Então tem muita dica lá, muitos papos profundos também que trago nos IGTVs da vida. O meu YouTube também é Visagê. Vocês também ter vídeos mais longos lá, que também é interessante. TikTok também tô lá. Gente, a pessoa é empreendedora, tá em todos os canais. Indico também muitos TED Talks que falam de autoestima, da Camila Coutinho, por exemplo, é maravilhoso. Dedicar um tempinho pra isso, sabe? E, de novo, não só um tempinho pra gente falar sobre autoestima, porque quando a gente pensa em inseguranças que não tem a ver, às vezes, com beleza, mas tem a ver com quem você é, você
se você se dedicar, hoje em dia tem tanto conteúdo nas redes sociais, um pouquinho mais a autoconhecimento como um todo, isso pode te ajudar tanto, sabe? No dia a dia, no automático, que você tá errando sempre no mesmo lugar, e isso tem a ver, às vezes, com alguma coisa que você não identificou em você, que você poderia trabalhar, sabe? Então, o autoconhecimento, de uma forma geral, terapia, conteúdos que vão falar disso, principalmente voltados para autoestima. E indico também conhecer mais o meu trabalho, tem lá no Linktree do meu Instagram. Hoje em dia não é só mais a consulta presencial e online comigo, vocês também podem fazer de uma maneira mais prática, respondendo questionários, e eu envio o dossiê com as indicações para cliente, até usando a inteligência artificial, tá? Então, assim, a gente estava falando de tecnologia, comentei antes com elas que hoje, no meu dossiê, eu também coloco simulações. Quando eu pego uma cliente fleumática, que é muito conservadora e que de jeito nenhum não quer mudar, e eu tenho certeza que ela vai ficar maravilhosa com corte de cabelo, então, tem mais de 9 simulações que eu coloco no material, de armações de óculos, de penteado, de corte de cabelo, de coloração de cabelo. Antes da pessoa se transformar, ela vê e ela fala, caramba, né, indicações minhas, né? No caso, eu não vou botar uma simulação que eu não achar que vai valorizar ela, né? Mas aí, quando ela vê, ela se motiva mais. Então, a inteligência artificial também veio para ajudar a gente nesse setor aí da consultoria de imagem e visagismo. Então, tem vários serviços que até para empresas, né, que vocês podem também dar uma olhada, porque eu acho que é um caminho muito interessante para todo mundo que está passando por qualquer processo de novo, né, de crescimento profissional, como você mesmo falou. Eu acho que é uma ferramenta, assim como a gente se prepara internamente, intelectualmente, vamos entender a nossa imagem pessoal também. Então, são as minhas indicações, como uma boa sanguínea, prolixa, claro, né? Então, são muitas indicações, não consigo selecionar uma. Mas é muito legal porque hoje eu sou mentora de carreira também. Eu tenho um programa de aceleração de carreira e até o momento em que eu percebi as coisas que eu estava fazendo e quanto eu estava investindo de tempo e energia para estudar sobre a minha carreira, eu falei, cara, por que eu nunca investi na minha carreira e por que eu nunca investi em coisas que não têm a ver com a minha formação acadêmica, com cursos e tal? Por que eu nunca investi no resto? E quando a gente está na empresa, a gente coloca um monte de dinheiro para a empresa crescer. Ainda mais nós marqueteiras, nossa área geralmente é investimento só sai dinheiro para depois voltar. Perfeito. E eu acho que as pessoas precisam enxergar a própria carreira, a própria vida, a própria imagem como algo que a gente deveria sim investir. Tempo e dinheiro e energia. Porque isso é alavanca, isso é crescimento. Então, eu adoro seu conteúdo. Eu virei pra você e falei, eu não vejo Big Brother, não entendo nada, mas eu adoro seus conteúdos do Big Brother, porque eu acho o máximo a abordagem que você traz, como você analisa as linhas das pessoas que estão na TV, nas redes sociais, as celebridades. Tipo assim, nunca imaginei, mas faz todo muito sentido. Então, assim, eu sou super fã. Que bom. Recomendo super. Não, inclusive, recomendo o pessoal usar exatamente o que está em alta para expor também nas redes sociais o serviço deles. Então, por exemplo, ela está falando sobre vídeos de Big Brother, porque eu pego situações ou participantes e começo a analisar eles e a pessoa, até interessante, porque isso é um mecanismo também que me ajuda a ter mais clientes. A tangibilizar, né, o que você faz. A tangibilizar. Então, por exemplo, eu chego ali e analiso, olha só, essa pessoa tem tal traço facial, ela costuma usar tais elementos, porque isso tem a ver com a personalidade da... Aí a pessoa, eu também quero saber sobre mim. Entendeu? Então, assim, também é um mecanismo de venda mesmo, né? Assim, para acelerar as vendas. Esse tipo de conteúdo. E eu amo fazer, porque eu sou a louca do entretenimento como uma boa sanguínea. Então, assim, acaba ficando muito divertido também pra mim. Adorei saber que você gosta. Eu quero tirar uma curiosidade, assim. Você tem time pra fazer seu conteúdo ou é você? Tenho. Não, mas as ideias são minhas. Como sanguínea... é muito autêntico, né? É muito autêntico, é muito a minha cara, mas assim, a gente não tem como, eu editar vídeo, tudo. Então, eu tenho uma equipe pra fazer a execução dos vídeos, não todos. Tem uns que eu pego no momento e falo, cara, preciso falar sobre isso. Vou lá e gravo do meu jeitinho e tal. Mas tem muitos que, enfim, são editados e tudo mais. Mas olha que interessante, por entender que eu sou sanguínea, eu preciso ser mais organizada. Mas eu, mesmo com eu tenho uma organização de tantos posts por semana, e enfim, como eu faço esse planejamento, mas nunca um planejamento de super longo prazo. Porque, pra mim, é muito importante essa novidade. Para um sanguíneo, o que mais inspira ele é a novidade. Por isso que os sanguíneos são os que mais são reféns das tendências, porque diferente de outros temperamentos. Porque ele precisa ser o primeiro a usar, ele precisa da novidade. E isso é pra vida, né? Não é só a gente pega esse conhecimento da pessoa e vai pra imagem pessoal. Então, se ele gosta de novidade,
até mesmo pra fazer os conteúdos, eu preciso, senão, esse conteúdo, falando sobre, sei lá, um negócio que não vou postar não, entende? Então, assim, isso também para as roupas e acessórios. Talvez eu até acalmo certas clientes minhas sanguíneas e falo assim, olha só, fica tranquila, pra você é mais importante tendência, pra você, mas vamos, mesmo dentro das tendências, vamos tentar selecionar isso aqui, a gente faz uma análise um pouco mais humana, sabe? Pra gente não colocar todo mundo em caixinha, porque, por exemplo, um fleumático jamais vai ser atingido por tendência, e vai ser muito mais fácil pra ele. Agora, nunca vai querer mudar. Então, o meu desafio é que ele tente incorporar alguma novidade que ajude ele a viver com mais autoconfiança, que ajude ele no propósito de desejo, de imagem que ele quer para aquele momento de vida. E por aí vai. Mas sou eu que tenho as ideias. Então, assim, gostei do elogio, tá? Então... Bom demais. Bom, agora realmente estamos chegando ao final, gente. Sigam a gente no Instagram, Mulheres de Growth, no LinkedIn, Mulheres de Growth. A gente vai deixar o link do nosso processo seletivo para participar da nossa comunidade em algum lugar aqui. Se você estiver no Spotify, vai estar na descrição. Se estiver no YouTube, também clica aqui para acessar a legenda. Entrem no meu LinkedIn, me adicionem, vamos bater um papo. Meu Instagram, eu sou igual a Débora, eu falo um monte de coisa no meu Instagram. Eu não produzo conteúdo linear, é tudo meio solto. Mas fiquem à vontade para me chamar lá para bater um papo também. E é isso, gente. Eu agradeço a participação da Débora. Também convido vocês para seguirem as minhas redes sociais pessoais, Thaís Ester no Instagram, Thaís Sterenberg no LinkedIn. Tem o newsletter também no meu site, autogrowth.com.br. E sigam Mulheres de Growth e nos tragam feedbacks. Nos contem o que vocês aprenderam aqui, porque eu, particularmente, aprendi demais, assim. Que demais. Foi muito legal ter sua participação. A gente te agradece muito. Obrigada, gente, pela oportunidade. Eu ia até fazer uma brincadeirinha, mas eu não interrompi. Eu tenho certeza que o conteúdo dela deve ser super organizado. Todo muito... Tá vendo como as só pessoas artigos. Artigos em texto. Do negócio. Analítica inteiro, temperamento. Você Exato. tem Eu sou completamente o contrário. Eu falo assim, vou fazer isso. Olha a complementaridade. Aí a Thaís vira e fala assim... Vamos começar por isso aqui. E eu já tô lá no futuro. Exato, mas é isso que eu tô falando. Qual signo? Aquela, né? Já tá assim, ai, vamos falar mais. Não, tô brincando, mas agradecer, senão esse podcast nunca vai ter fim. Então, agradecer também a oportunidade de mostrar também mais o meu trabalho. E o celular já caiu, a pessoa se movimenta. E é isso, gente. Se conheçam, invistam um tempo em vocês, olhem pro armário de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um tempo bem investido. Acho que a gente investe muita coisa. Como eu falei, né? A gente desperdiça muito o nosso tempo. Que esteja mais bem aproveitado com nós mesmos. Com certeza. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Gente.